Companheiros, nessa última quinta-feira, eu, Vinícius Camargo, e também o secretário-geral da FNP, Adaedson Costa, estivemos presentes na reunião tripartite entre Petrobras, SESC, as federações, FNP e FUP, tratando do custeio da AMS, no sentido de destravar a negociação coletiva da revogação das resoluções CGPAR, que tem impedido isso e tem sido uma desculpa das estatais, inclusive da própria Petrobras, no sentido de não negociar a redução desse custeio. Nós reafirmamos a nossa posição contrária a essas resoluções, denunciando suas ilegalidades e arbitrariedade com que foram implementadas na Petrobras, demais estatais e propriamente também no Serviço Público Federal, desconsiderando o histórico do plano de saúde em cada estatal, em cada empresa aí de fomento e desenvolvimento, porque desconsideraram o pacote remuneratório que existia e se garantia aos trabalhadores da Petrobras e aos seus aposentados e pensionistas. Vimos isso ser quebrado com gravoso dano aos aposentados e, pior ainda, para aqueles de menores salários. Nós vimos, de fato, a expulsão desses aposentados e pensionistas do próprio plano, mesmo com que eles tenham contribuído a vida toda com um padrão de custeio, e na hora que eles iriam aproveitar desse custo que enfrentaram, a Petrobras decidiu implementar essas resoluções 22, 23 e depois a manutenção dessa 42, que é uma lesão muito grande para um setor da categoria de menores salários. Nós vimos a retirada do plano de saúde, concretamente, até durante a pandemia. Os trabalhadores tiveram que optar entre comer e morar ou ter um plano de saúde. Isso é um absurdo do ponto de vista orçamentário da Petrobras, dos resultados que ela entregou. É uma desproporção gigantesca, resultados da ordem de 100, 120 bilhões só do lucro líquido e resultados ainda em impostos, contribuições, royalties, participações da ordem de 230, 232 bilhões. Quando a gente pega esses números, considerando o orçamento de um ano aí para voltar à relação 70-30, dá 0,1% desses recursos. E nós estamos falando somente de um ano. Esses resultados que a Petrobras entrega ao país, ao governo federal, aos estados e municípios. Então, é descabível, até do ponto de vista de uma gestão neoliberal, cometer esse crime contra o conjunto dos trabalhadores. Esse crime foi cometido na maior estatal do país e não é diferente o que eles fizeram no serviço público e contra os demais entes das estatais e das agências de fomento. Ainda nós temos visto a discussão sobre empresas estatais dependentes, do orçamento do governo. Tem muitas agências aí de fomento, como a própria Embrapa, que é base para o desenvolvimento do agronegócio, tão pujante que a gente vê aí, que estão falando como se ela tivesse que dar lucro, E nós sabemos que é diretamente do investimento público que boa parte dos grandes negócios do agronegócio estão colocados agora. Dessa forma, vemos os investimentos da Codevasf no árido e no sertão, no próprio Nordeste de conjunto, e as taxas de crescimento chinesas que nós tivemos no último período. Então não dá para ter uma visão sem considerar os resultados dessas empresas e só ver do ponto de vista orçamentário restrito, e não de uma forma mais ampla, considerando o desenvolvimento do país e as necessidades desses investimentos, e a necessidade de honrar os trabalhadores que tanto resultado deram ao conjunto do país e também à própria iniciativa privada, que tem um setor que faz crítica aos investimentos públicos, mas muito ganha a partir deles. Essa é uma contradição e a gente tem uma disputa ideológica e racional de demonstrar que esses investimentos públicos garantem melhores resultados econômicos, tanto para o orçamento do país, quanto para o orçamento das empresas privadas, e mais ainda para o orçamento de cada família a partir do desenvolvimento do país.